Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula síncrona de Sociologia da Educação, ou Bases Sociológicas da Educação. É bom estar aqui com vocês, né? Rafael, Débora, Karen, Maísa, Breno, Natália, Ana Carolina. Na verdade, são praticamente vocês mesmo, com mais alguns, mas poucos, que a gente se encontra semanalmente nessa disciplina. E aí eu queria colocar o primeiro ponto. Nós conduzimos a nossa disciplina praticamente toda através de uma metodologia síncrona, né? Gravamos as aulas, colocamos na plataforma, né? Tivemos algum empecilho, um ou outro, né? Por exemplo, meu estado de saúde, mas ainda assim consegui dar aula para vocês, mas enfim, a nossa disciplina foi praticamente toda síncrona e gravada. Hoje, como momento síncrono, é nosso 10º momento síncrono, né? E se fôssemos pensar, então, na quantidade de horas da disciplina, então, mais de 50% das horas da disciplina foram dedicadas sincronamente, mesmo que colocadas depois na plataforma Moodle no AVA, né? E aí, como que a gente vai finalizar, como que é a condução da finalização desse semestre? Se vocês abrirem o AVA agora e forem lá nas nossas salas, talvez vocês tomem um susto e falem assim, meu Deus, o professor endoidou, né? Colocou um monte de indagação, um monte de provocação na última aula. O que aconteceu? Na última aula, porque na última aula, né, falta ainda um tempinho, né? Aqui, ó, a Débora falou, realmente levei um susto. E eu vou explicar tudo aqui agora, tá? Primeiro, cada indagação dessa tem 3 a 4 perguntas e a provocação é praticamente a sua opinião sobre alguma coisa da maneira como a gente conduziu sempre. Eu poderia ter feito um questionário só, contendo toda a pontuação que falta, tá? E isso ia dar o quê? Um questionário ali com 20 perguntas, ia ser um questionário único, ia ser uma atividade só, e aí vocês não iam tomar susto, né? Eu falo, um questionário. Ah, que bom, só tenho mais uma atividade para fazer. Mas essa atividade vale tal 20 pontos, né? E só tem isso para terminar o semestre, né? E pronto, e acabou. Né? Mas aí seria uma. O que vocês estão vendo ali é que simplesmente que eu dividi o questionário e fui colocando as perguntas de acordo com o tema que a gente tinha conversado imediatamente antes, tá? Vocês vão ver que, né, o tópico 8 de Emily Durkheim tem ali a nossa aula sobre Durkheim, o texto do Toque do Clássicos do Durkheim, eu passei, né, o livro desde a primeira aula nossa, e aí uma indagação, uma provocação sobre o Durkheim que você encontra neste texto ou na aula. Depois, a gente tem 2 textos pequenos do Durkheim, e a mesma coisa. Uma indagação com 3 perguntinhas e um fórum de opinião, sabe, sobre educação moral e cívica. A mesma coisa com Weber, o toque de clássicos, a aula que a gente teve, uma indagação com 4 perguntas, uma provocação, 2 textinhos relacionando, os 2 com 10 páginas, ali você encontra a resposta olhando o título ali do texto, tudo muito tranquilo. A ideia aqui, tanto dos tópicos de Durkheim quanto de Weber, é fazer uma revisão e vocês terem as questões, que inclusive o direcionamento, eu vou trabalhar na prova. Mas tivemos aula, né, tanto de Pierre Bourdieu, quanto de Durkheim, quanto de Weber, e essas perguntas estão relacionadas ao que a gente desenvolveu na aula e o que a gente colocou nos textos, tá? Então, não tem mistério nenhum. Nisso, a gente ficou com 4 tópicos que vão ser praticamente de APNP, mas que eu vou colocar as perguntas, as respostas aqui hoje, tá? Vamos lá. Eu coloco um tópico 12 sobre Claude Lévi-Strauss, já estava lá a Escola de Coesalide já há algum tempo ali o título.
Coloquei um texto, que é um capítulo do livro Antropologia Estrutural, do próprio Lévi-Strauss, que se chama O Feiticeiro e Sua Magia. E neste texto, né, Lévi-Strauss fala sobre a sua visão em algumas tribos, inclusive tem ameríndias, mas tem outras tribos também, em que ele mostra como eram feitos os rituais de feitiçaria. Antropologia, gente, cultural, é uma das disciplinas das ciências sociais. Então, eu queria que tivesse ao menos alguma coisa de antropologia, que é o estudo dos povos antigos. E o personagem principal desse capítulo, pequeno capítulo, professor, não quero ler isso. Você coloca lá Quesalide no Google, ou o resumo do Feiticeiro e Sua Magia, de 20 páginas passa para 2 páginas. Mas a ideia é mostrar que como ocorriam os rituais de cura propostos pelo Lévi-Strauss. E aí, no exercício, eu faço uma comparação deste Quesalide com o educador. A ideia de voltar o encantamento do mundo. A ideia de pensar como a educação ela pode ter mais força didática, pensar uma escola de fato sedutora, né, que possa pensar de retomar uma magia. Até porque, com Weber ali logo em cima, né, que nós estudamos semana passada, nós vimos a escola secular, né, e aí, obviamente, uma escola que perde a questão do ensino do religioso, que é, inclusive, a provocação 10. Eu pergunto para vocês, né, na provocação 8, o que vocês acham de educação moral e cívica? E na 10, o que vocês acham do ensino religioso nas escolas? Obviamente, com base nesses autores de sociologia e temas que dão pano para manga ali, se você quiser concordar, discordar, obviamente, colocando a sua opinião de maneira embasada e teórica. Mas nessa semana de antropologia, do Quesalide, eu estou pensando, será que nós não temos que criar uma didática igualmente sedutora para que as pessoas sejam curadas por intermédio da nossa relação de ensino? Então, é um pouco sobre este aspecto do encantamento, da cura, né, que eu quero trazer, então, o Claude Lévi-Strauss, tá? Logo depois, o exercício também simples, fácil, vocês conseguem fazer esse Claude Lévi-Strauss agora no tempo da aula, que terminando, vocês com 30 minutos fazem cada um desses tópicos aí, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas está tudo muito simples, eu fiz de maneira muito tranquila, tá? Com base, obviamente, nas nossas aulas e com base no texto, tá? Aí, no 13, eu coloco a disciplinarização e a docilização em Michel Foucault, né? Que também seria tema da nossa aula de hoje. Aí eu coloco lá um pequeno vídeo de 10 minutos falando sobre Foucault e a educação, tá num seriado do SESI, né, falando sobre teóricos da educação, tá lá o professor Silvio Galo falando sobre Michel Foucault. E eu coloco também uma aula minha para o mestrado em ensino de humanidades, que tinha o tema, né, behaviorismo Foucault e os amoladores de faca. E essa aula foi muito bacana. Aí é um pouco mais de tempo, a aula durou, né, porque foi uma aula de mestrado, mas é autoral minha, junto com os meus alunos, nesse semestre, super contemporânea. Eu leio o texto, Amoladores de Faca, do professor Antônio Batista, né, e comento a questão da docilização dos corpos dóceis, corpos úteis, e a tentativa de responder, né, essa provocação, que é como criar uma escola democrática, mas que tenha responsabilidade. Eu coloco também na indagação. Você acha que é possível criar uma escola que dê liberdade, mas que não conduza à libertinagem? Como que se dá os processos de cidadania sem disciplina? Fazendo uma reflexão sobre isso. Tem um texto, se vocês conseguirem ler bem,
Se vocês não conseguirem ler, não tem problema, eu explico os conceitos na aula e eles também estão explicados naquele vídeo, tá? Mas vocês conseguem, aí eu coloco lá um pequeno coisinho, se você consegue responder, recomendo a leitura apenas da terceira parte do livro, né, que fala sobre disciplinarização, docilização de corpos, dos corpos e panóptico, tá? Mas está tudo explicado na aula também, tá? Então, a ideia era pensar no tópico 12 e no tópico 13 a questão do encantamento como uma necessidade pedagógico-didática nesta sociedade, pensando por um viés da antropologia e, junto com Foucault, pensando como se dão os regramentos, as disciplinas e como criar esse limite que a gente tem de criar uma escola democrática, mas que seja, ao mesmo tempo, responsável. Então, tem o exercício e, obviamente, eu já aponto aqui para uma resposta, né? Todas as nossas questões aqui, elas passam já necessariamente por uma ideia de que a escola tem ficado chata, né? Vamos pensar o tópico 12, as pessoas têm perdido o interesse na escola e é necessário que elas encontrem uma escola que eu estou chamando aqui encantada, que é uma escola que pensa os processos de cura do conhecimento por intermédio de novas perspectivas pedagógicas didáticas. E com o Foucault, a ideia de que a gente está tentando ainda arrumar um jeito de dar mais liberdade para os nossos alunos, para que a gente encontre, quebre de vez, né, o esquema da escola da ditadura militar e encontre uma escola de liberdade e que permita o florescimento da cidadania, da emancipação e da libertação por uma ideia política, que as pessoas consigam discutindo a vida cotidiana e pensando a relação entre os conteúdos e a vida cotidiana, possam se tornar mais indisciplinadas de um ponto de vista, mas e com liberdade e ao mesmo tempo que tenham responsabilidade, tá? Então esse meio ainda cidadão versus liberdade, libertação, a gente fica tentando encontrar, né? Mas fato é que o texto de Foucault aponta para uma crítica à disciplinarização, né? De que nós somos docilizados, nós somos encarcerados dentro de uma escola que buscava fazer com que nós nos acostumássemos aos esquemas de exploração, tá? Mas essa é a perspectiva, este é o caminho que eu estou apontando aqui para vocês. E aí, para a gente finalizar o semestre, a aula que vem, no caso da semana que vem, que estava até aqui, ó, dia 24/5, eu vou usar não para explicar Philippe Arrier e Charles Donzelot. Eu vou usar a aula da semana que vem para explicar a prova e tirar dúvidas. Então, eu já estou dando aqui o material para a gente ter uma outra perspectiva sobre esses dois autores. Vocês perceberam que a gente passou por ciências sociais, ciências políticas, antropologia, e eu queria, dentro do bojo das ciências sociais, trazer um pouquinho da ótica da história social, tá? E aí, então, esses dois autores, né, Philippe Arrier e Jacques Donzelot, são historiadores sociais da criança, da família e da escola, tá? E eles analisam, então, né, a perspectiva de que a infância, por exemplo, não é o quê? Não é uma definição pronta e acabada, né? Essa é uma perspectiva de Philippe Arrier, né? De que a criança não é um objeto pronto, um conceito pronto, mas que, de acordo com o tempo, a criança, né, este conceito foi sofrendo alterações. Você acreditava que a criança era uma coisa, depois, numa sociedade industrial, a criança passou a ser outra coisa, e hoje nós já entendemos a criança de uma maneira diferente. É para ler o texto do Philippe Arrier e do Jacques Donzelot inteiro? Não. E eu falo isso dentro da própria indagação 13, por exemplo. Eu vou ler agora para vocês e já apontar para uma resposta, né? Eu coloquei: leia desse livro apenas a primeira parte ou ainda o primeiro capítulo. Trata-se de uma introdução ou um incentivo para que perceba que o conceito de criança não é estanque, ou seja, não é cristalizado, não é parado.
E ser criança ou adolescente, ou jovem, ou velho, ou homem, ou mulher, mudam. Por isso estudamos em ciências sociais a história social de cada coisa, para perceber que a sociedade interage com os conceitos e cria regras a partir de sua visão de mundo. A criança e as escolas que lhe envolviam é igual, né? Você tem essa mesma estrutura. Desse modo, esta indagação só tem uma pergunta, só uma pergunta, que é: a infância é sempre a mesma coisa no tempo? E aí eu já dou a resposta. A resposta é não. Mas eu desejo que você explique isso tendo por base a perspectiva de Arrier. Afinal de contas, né, lendo ali o comecinho do livro, você já vai ver o que Arrier está falando, que é justamente disso, de que cada tempo tem uma noção e a gente evolui, e aí não tem uma ideia de progresso ou retrocesso, mas a gente muda a maneira como lida com os conceitos. E aí, mudando os conceitos, a gente muda a perspectiva da realidade. É assim, por exemplo, que nós paramos de tratar e de considerar os menores infratores. Lembra? Esse é um termo do século passado, menor infrator, e a a psicopedagogia é um dos ramos que vai fazer a interpretação disso, né? Mas a pedagogia do encarceramento era a maneira que você entendia o menor infrator. Aí você percebe, menor infrator, com o tempo a gente começou a usar o termo de adolescente em conflito com a lei. É a mesma coisa, essa evolução mostra a mudança da percepção daquele adolescente ou daquela criança. Que não é mais o menor, mas sim o adolescente, não é mais o infrator, está em conflito com a lei. Você fala assim, professor, mas é a mesma coisa. De modo algum é a mesma coisa. Porque, com o termo adolescente em conflito com a lei, eu devolvo aquela criança e aquele adolescente, ou a criança em conflito com a lei, né, a ideia de que ele não cometeu um crime, porque ele ainda não pode ser responsabilizado por tal. Tanto que o último provocação, a provocação 14, eu vou perguntar, né, a sua opinião sobre a redução da maioridade, né, penal no Brasil. Deixa eu até mudar o título aqui do exercício, que foi o único que ainda que não está aparecendo lá, que é o provocação 14, tá? Mas, então, essa perspectiva do Arrier, a ideia de que os conceitos mudam, porque mudam as relações sociais. Né? Então, é importante dar uma olhada para que criança e foi construída certos modelos de escola. Tá? E aí eu pergunto, qual a importância da família no processo educacional? Ela mais ajuda ou atrapalha no provocação? Educar ou instruir? Qual que é a função da escola, afinal de contas? Justamente pensando em como a escola mudou e como a sociedade mudou e como a criança e a família mudaram, né? Mas, obviamente, você não vai ler o texto todo, você vai encontrar ali muito facilmente essas questões dentro já no início do texto, e eu estou praticamente já respondendo aqui a pergunta para vocês. Depois, o texto de Jacques Donzelot, eu consigo de Charles na cabeça, não sei porquê, mas de Jacques Donzelot, A Polícia das Famílias, ele vai trabalhar algo muito parecido. Tá aqui o Felipe Arrier. E aí, no exercício, eu pergunto sobre como assim conservar crianças. O que é conservar crianças? O que o texto tenta nos mostrar? O que significa pensar as famílias como polícia das crianças, né? E é justamente isso também que é a ideia de que a gente está vendo hoje muito alicerçada, a ideia de homeschooling, né, que eu também trabalho na questão anterior. Que é tipo, afinal de contas, qual que é o papel, o limite entre a escola e a família, tá? E é isso, né? São dois textos e algumas perguntinhas sobre história social da criança e da família e da infância, um texto de antropologia e um texto de Foucault pensando a disciplina.
Weber, Durkheim, que a gente já fez aula e já trabalhou. Eu comecei a aula de hoje dizendo o seguinte, que a gente gastou a maior parte do nosso tempo em momentos síncronos. E eu prefiro que seja assim, né? Buscando essa relação, né, entre uma perspectiva que tem um professor, tem alunos, e a gente possa trocar ideias sobre isso, tá? Na aula que vem, dia 24, a gente vai continuar, a gente pode fazer uma sessão de tirar dúvidas, dúvidas que vocês tenham porventura ficado com relação aos textos. Eu deixei as atividades abertas, todas elas, para o dia 30, né? Ou seja, até domingo, sem ser o próximo agora, o outro. Ou seja, nós temos 2 semanas para vocês fazerem as atividades. Dia 24 a gente tira dúvidas e dia 24 também eu abro a avaliação para vocês fazerem, vou explicar a prova, né, como é que ela vai ser. Mas, gente, não quero me tornar uma pessoa não benquista pela turma de vocês. Então, eu já adianto. A prova vai ser basicamente feita em cima desses exercícios. Tá? Então, vocês conseguindo fazer os exercícios pensando, estudando, só fazer os exercícios, já vai ser estudar. Porque eu vou colocar praticamente as mesmas perguntas. Tá? Praticamente mesmo, tá? Então, eu quero, na verdade, que vocês façam os exercícios estudando para a prova. Quem já tiver feito os exercícios, já vai estar com a prova praticamente pronta, tá? Então, assim, finalizar a nossa relação, que foi muito boa esse semestre, com amor, né? No caso, né, a prova vai ser praticamente a cópia dos exercícios, os exercícios são para estudar para a prova, a relação de leitura, e eu já apontei aqui para vocês o caminho, tá? E aí, então, dia 30 termina o dia de entrega da prova, termina o dia de entrega dos exercícios, e aí, no dia 31, então, eu já fecho com vocês, na aula do dia 31, eu já fecho com vocês o semestre, né? Para aqueles que já tiverem aqui, eu já vou falar a nota, já vou vai estar tudo, né? Ah, professor, não deu para corrigir tudo, mas eu já olho na hora, já dou a nota, já faço já as correções e a gente finaliza e a gente vê quem é que ficou, né? Porventura tenha ficado de prova final. Garanto que se fez os exercícios e fez a prova, eu não vou ficar em cima ali com aquela correção ferrenha ali, né? Vou olhar, obviamente, se fez os exercícios, respondeu corretamente, mas não vou ficar ali, tirou uma vírgula, eu vou e tiro meio ponto, não sei o quê. Não vai ter isso, né? Ó, a ideia está aqui, nota total, a ideia está aqui, nota total, e a gente vai finalizar o semestre com notas boas e de uma maneira muito positiva e de aprendizado. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Débora, os exercícios estão muito pequenos, tá? Na verdade, eu só simplesmente seccionei e coloquei por semanas de acordo com o tema. Mas seria um questionário com umas 20 perguntas. Como se fosse um questionário mesmo com 20 perguntas. Uma lista de exercícios. Só está fracionado, mas os exercícios são pequenos. Já estou tendo papelzinho, fazer um monte de coisa de bases sociológicas. Mas é por aí. Ok? Se vocês tiverem alguma questão, vocês também têm o meu telefone, né, gente? Vocês podem pedir help ali que eu vou estar ajudando vocês nesse finalzinho. A questão mesmo é já para fechar aqui a nossa disciplina. Nós já fizemos ali, se eu contabilizei as horas de aula ali, só a aula que a gente tem aqui no momento síncrono já deu praticamente 20 horas de aula, né? Ali com mais a aula que eu estou colocando agora do mestrado ali para quem for assistir ela inteira, dá 22, com aquelas aulas do Paulo Freire, quer dizer, a disciplina de 30 horas. Então, por isso que eu já estou
parando já aqui mesmo, porque não tem condição de eu dar mais uma aula dia 24, mais uma aula dia 31. Dia 24 é para eu abrir a prova, explicar a prova e tirar dúvidas de tudo, e dia 31 para fechar a nota com vocês e a gente finalizar a disciplina. É isso. Tranquilo? Tranquilo não tá, né? Tem um monte de coisa para fazer, né? Mas entendido. Mas assim, Karen, sim, beleza, gente. É isso. É o jeito, pessoal, né, Rafa? É o jeito, né? Mas, gente, de boas mesmo, tá tudo muito fácil. Eu fiz muito, sim, perguntas muito diretas. Vocês vão ver, abre o questionário lá. Vocês podem abrir os questionários, são tudo perguntas assim: qual o conceito de tal coisa para fulano? Entendeu? E aí, se você dá uma olhada no texto de novo, ou no livro, na aula de novo, você vai encontrar a definição, tá? Tá muito tranquilo. Então, meus queridos, beijo gigante. E, obviamente, estou aqui dando liberdade para vocês. Agora a gente está terminando mais cedo um pouco, né? Ou bastante, para que vocês consigam fazer as atividades aí. Bom trabalho para vocês. Beijo gigante. Qualquer coisa, vocês têm o meu número, vocês podem falar comigo. Bom? Tchau, tchau, galerinha. Beijo. Tchau.